Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Liane Nepomuceno que diz que em Jesus a vida triunfa sobre a morte, né? E é muito bom a gente lembrar disso, já que a gente temos o Setembro Amarelo, né? Que é o mês que nos lembra a importância de tratarmos a questão dos suicídios. E olha que bacana, né? Jesus, ele triunfa sobre a morte. Isso é maravilhoso. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e cujo objetivo do Manancial é inspirar, exortar e edificar, através do quê? De devocionais diários, né? Com meditações diárias, baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, eu não escrevi nenhuma linha, né, do que a gente vai ler, e é por isso que eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos ler então Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. E diz assim, ó: Jesus ressuscita o filho da viúva, o filho de uma viúva, aliás. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Esta notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu triunfas sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e tem cuidado de nós. Fica conosco nesse devocional para que a gente possa realmente aprender as coisas que agradam ao Senhor, que aprendamos e que a gente possa colocá-las em prática. Amém. Irmãos, então em Jesus a vida triunfa sobre a morte. O versículo escolhido pela irmã Liane é o 15, que diz: ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Agora imagine, irmãos, mentaliza aí a cena. Imagina a dor que estava no coração daquela mulher. Ela já não tinha marido e o seu único filho tinha morrido. Para além de tudo, ela estava sem o filho e ainda ia ter um futuro totalmente incerto, né? Ela ia acabar pedindo esmolas. Por quê? Porque naquela época a mulher não trabalhava. Então, quem cuidava dela era o marido. Na ausência do marido, eram os filhos. Ela só tinha aquele filho. Ela não tinha marido. Então, quem ia cuidar dela? Como ela ia se alimentar? Então, para além da dor, da perda do ente querido, que a gente ama demais, né? Porque eu sou mãe, eu sei quanto eu amo meu filho. Ela ainda teria um futuro totalmente destruído. Então, aquela mulher estava lá, seguindo o secto, né? O enterro do seu único filho. E estava levando lá para o cemitério, lá para ser sepultado, né? O cemitério daquela época, não sei, uma pedra, uma caverna, enfim. Estava indo para ser sepultado. E ela não estava só sepultando o filho. Ali ia ser enterrado toda a esperança que ela tinha, todos os sonhos, tudo aquilo que ela poderia acreditar que seria possível concretizar, naquele momento já
não tinha mais nenhuma chance de acontecer. Então, junto com o filho, também estavam sendo enterrados os seus sonhos. Porque como é que ela podia sobreviver sem o filho, né? Agora, como que ela... Para ela, não dá nem para ela entender como é que Jesus vem de um lugar que ela nem sabe de onde é, cruza aquele mundaréu de gente, como diz o Nordeste, numa ruma de gente, e aparece lá, né? Aquela mulher não sabia, mas Jesus Cristo, ele tinha andado quase 40 quilômetros, sabe o que é isso? Quase 40 quilômetros andando para chegar lá e acabar com a dor daquela mulher, consolá-la para que ela não chorasse mais. Então a gente tem que lembrar que o Senhor, ele é tão misericordioso que ele faz muito, muito, muito mais além do que a gente pode pedir ou imaginar. Pega lá sua Bíblia e vê lá, Efésios 3, versículo 20, que diz assim, ó: E agora que a glória é dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Olha só como Deus é bom, né? Como ele tem misericórdia, como ele cuida de nós. E aí Jesus, depois de andar quase 40 quilômetros, deu de cara com a viúva no portão da cidade, porque os mortos eles eram enterrados fora da cidade. Naquele momento, um caminho que era triste, um caminho que era de infelicidade, foi bloqueado pela vida, né? Um caminho de morte se transformou num caminho de vida. Por quê? Porque houve um encontro com Jesus, né, irmãos? Que coisa mais incrível, que coisa tremenda. Imagina, né? Jesus, dá licença, dá licença, dá licença. 40 quilômetros andando, nem se sentia cansado, porque ele sabia que ele ia fazer uma coisa maravilhosa. Aí ele pega e parou o septo, né? O enterro. Para aí, o que vocês estão fazendo? Deviam estar lá cavando a sepultura, ou sei lá o que eles estavam fazendo. Mas quando Jesus chega, chega a vida. E quando a vida chega, a morte não tem a mínima chance, né? A morte é dissipada. Então a viúva estava lá, indo enterrar seu filhinho. A gente, muitas vezes, irmãos, a gente também está prestes a enterrar os nossos sonhos, os nossos projetos. Muitas vezes enterramos pessoas que amamos. Nossa, quantas vezes, né? Isso acontece durante a nossa vida. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não vai ter mais como isso voltar a viver, né? Aí aqui acaba. Mas Jesus tem o poder de ressuscitar mortos. Ele ressuscita sonho, ele ressuscita projeto, ele ressuscita esperança, ele ressuscita pessoas. Então, assim, você tem que crer, irmão. Você tem que crer, minha irmã, que aquilo que foi morto, ele pode voltar à vida, ele pode ser vivificado. Porque Deus, ele tem planos, muito maiores para nós, que a gente tem certeza que Deus não se frustra e Deus não vai deixar morrer, né? Vê lá, Jeremias 29:11. Diz assim, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Poxa, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Ele tem planos maiores para nós que nunca poderão morrer ou ser frustrados. Então, irmão, presta atenção, irmã, fica atenta. Não enterra aquilo que Deus determinou que deveria viver. Então, pode ser que você no dia de hoje esteja chorando, esteja angustiado, esteja sem esperança. Eu não sei para quem vai essa mensagem,
mas Jesus Cristo sabe, porque ele triunfa sobre a morte. Então, olha, não fica aí acreditando na multidão de choro, achando que isso é a solução. Mas não, pelo contrário, você deve se deixar contaminar pela alegria daqueles que seguem a Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da vida. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Deus tem planos maiores para nós que nunca poderão morrer ou ser frustrados. Agora eu termino dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. E lembrando que o abraço não vai dar certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que cremos que em Jesus a vida triunfa sobre a morte, nossa, irmãos, o abraço dá super mega certo. Então pode abraçar o outro, abrace o próximo, lute por ele, faça coisas maravilhosas pelo outro, tá bom? Que o Senhor se agrada disso. O nosso versículo que a gente se comprometeu a decorar é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é: confie em Jesus.